a pouca distância. Por que Deus não responde à minha oração? Por que não posso receber livramento e cura? A resposta para a sua necessidade mais urgente está perto. Muito mais perto do que você imagina. Apenas uma palavra dita do fundo do seu coração pode fazer desaparecer rapidamente as nuvens mais negras em sua vida. Está na hora de parar de pensar que Deus é um espírito inatingível, residindo a milhares de quilômetros de distância. O Pai está tão perto que você pode falar com Ele a qualquer momento, e seu espírito está tão próximo que Ele pode dar-lhe conforto, paz e orientação. Tudo o que você precisa é pedir e confiar em que Ele vai agir. O que descobri no Espírito não é algum segredo envolto em mistério. É algo tão real quanto a própria vida e tão próximo quanto as batidas do seu coração. Essa é a razão do meu desejo de compartilhar essa descoberta com você. A obra da divindade. Fraqueza ou vontade? Vamos começar com este fato sobre a divindade. O que se aplica a um não se aplica necessariamente aos três. Eles são algumas vezes diferentes, até na maneira como se movem e como falam. Já discutimos o fato dos membros da divindade serem pessoas distintas. Todavia, eles são um. Mas quando se trata de nossa relação e comunicação pessoal com Deus, é essencial compreender o Pai, o Filho e o Espírito. Toda vez em que você vê Deus trabalhar, você o vê como um só Deus. Mas você começa a perceber algumas diferenças no modo como pensam e como agem. Por exemplo, quando o povo judeu sob a antiga aliança pecou deliberadamente na presença do Pai, lembra o que aconteceu? A Escritura registra que eles foram mortos ou castigados. Mas Cristo, o Filho, tratou de maneira diferente com aqueles que pecaram deliberada e conscientemente. Exemplo, considere os fariseus. Cristo os matou? Não. Ele os repreendeu. Você diz, Beni, sempre acreditei que Cristo perdoava a todos. A Bíblia não registra se Jesus perdoou o pecado dos fariseus, mas ele perdoou o ladrão na cruz, quando este clamou sinceramente, sou um pecador. Não confunda, Deus Pai perdoou, mas Ele também matou ou castigou os que se negaram a deixar de rebelar-se contra Ele. Deus Filho, porém, respondeu de outra maneira. Em vez de matar ou julgar o pecador deliberado, Ele simplesmente censurou. Você pergunta, mas e o Espírito Santo? Qual sua reação a uma pessoa que peca consciente e deliberadamente? Ele reage de modo diverso do Pai e do Filho. O Espírito não os remove ou repreende. Ele os condena e retira o poder da sua presença. Para onde devo olhar? A Trindade, como vemos, é composta de 3 pessoas distintas e únicas. Mas você precisa compreender a sua unidade. É essencial que reconheça que a unidade abrangente de que falamos está ligada à obra e essência da divindade. A palavra deixa claro que há diferenças ou diversidades de administração na divindade, todavia eles são um. Paulo explicou isto à igreja de Corinto. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 5, 6. E a seguir escreve, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Versículo 7. Paulo estava desvendando a operação da divindade. Ele explicou que o Senhor Jesus é o administrador, o Pai é o operador e o Espírito Santo é o manifestador. Esta é uma das poucas vezes na palavra em que Jesus é mencionado em primeiro lugar e o Pai em segundo na ordem de reconhecimento. Vamos colocá-los de volta na ordem bíblica usual. Qual a principal obra do Pai? Ele opera. E do Filho, ele administra a operação do Pai. E o Espírito Santo manifesta a administração dessa operação.
Se você precisa de vida, a quem pede? Pede ao Pai, porque Ele é o doador de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Você diz, Beni, eu pensava que devíamos pedir a Jesus. Não, a fonte é o Pai, mas o doador dessa fonte é Cristo, e o poder da fonte é o Espírito Santo. Portanto, quando você precisa de vida, eis o que acontece. Você olha para o Pai e diz, Pai, dê-me vida, ou cura, ou livramento. Veja bem, Deus é a fonte da vida. Jesus disse, pedi ao Pai em meu nome, mesmo que esteja se aproximando de Deus através do Filho. É ainda ao Pai que você está pedindo a dádiva, e o seu pedido vai através do Filho para o Pai. Como essa dádiva é devolvida? Digamos que o seu pedido é de cura. Deus Pai, lembre que Deus é 3 pessoas. Olha para Deus Filho e diz, quer por favor curá-lo? Cristo entrega a cura. Por quê? Porque esse é o papel do administrador. A própria palavra administrar significa ministrar ou servir. O Pai entrega então a cura ao Filho e o Filho a serve a você. Você imagina-se estendendo as mãos para receber a sua cura e de alguma forma parece que ela está fora do seu alcance. Você estica os braços o mais possível, mas o dom parece escapar-lhe, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. O que aconteceu? O que faltou? É nesse ponto que a obra do Espírito entra em cena. Ele se apresenta para manifestar a cura que foi provida por Deus e servida por seu Filho. É o Espírito que completa o processo de cura. Ele está ao seu lado. O início foi o Pentecostes. O Espírito Santo desceu do céu para manifestar a palavra da divindade. E onde está exatamente o Espírito hoje? Onde ele reside, o Espírito não está ao lado de Jesus, como muitas pessoas bem-intencionadas acreditam. E ele não está ao lado do Pai. Ele foi dado a você e a mim como consolador, ou aquele que está ao seu lado. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele é o seu assistente para ajudar você a receber a vida, a cura ou o livramento de que precisa tão desesperadamente. Muitas vezes alguém pergunta, Beni, a quem devo orar? Minha resposta é, não confunda as coisas, você deve orar ao Pai. Mas, replica o interlocutor, você disse que devemos falar ao Espírito. Tenho de ensinar. Há uma enorme diferença entre falar e orar. Eu jamais orei ao Espírito Santo. Você sabe qual o significado da palavra oração? Oração significa petição. Em outras palavras, você apresenta a sua necessidade e pede uma resposta. Você procura e espera receber. Você nunca procura o Espírito. É Ele quem ajuda você a procurar. Eu ainda não disse, o Espírito Santo, dá-me, mas posso contar as vezes que eu ainda não disse. Espírito Santo, dá-me, mas posso contar as vezes em que eu disse, preciso, Espírito Santo, ajuda-me a pedir. Você está começando a entender que a sua resposta está bem perto. Apenas uma palavra esperando para ser dita.